Meu nome é Paulino Meira, eu sou coordenador acadêmico da EPC Expert na área de contabilidade, além de professor dos cursos de contabilidade da EPC Expert. Nós vamos falar hoje a respeito, para quem não sabe, antes disso, a EPC Experts é uma plataforma de educação, uma plataforma de tecnologia, uma plataforma de inovação. Nosso objetivo com a EPC Experts é revolucionar o mercado de educação. Nós estamos com o primeiro núcleo de cursos, que é o núcleo de contabilidade. Em breve teremos cursos de várias outras áreas, além de outras soluções voltadas para a educação e mercado de trabalho, que nós estamos proporcionando aí ao mercado e que em breve vai fazer a diferença no mercado de educação no país. Então a EPC Experts tem como objetivo isso. Nós queremos fomentar a educação, nós queremos compartilhar conhecimento e nós queremos, acima de tudo, fazer diferença no mercado de trabalho através da educação. Como eu disse, eu sou coordenador do curso de contabilidade, coordenador acadêmico, sou professor dos cursos de contabilidade também, além de outros professores que nós temos. A nossa live de hoje, nosso objetivo hoje é falar a respeito da estrutura conceitual. E aí você pode estar se perguntando, poxa Paulino, mas você escreveu um artigo recentemente, talvez você tenha lido, e você esteja pensando, poxa, mas você escreveu um artigo recentemente a respeito da estrutura conceitual, eu já li o artigo que está lá no site da EPC Experts e você falava a respeito da estrutura conceitual e nós vamos falar a respeito da estrutura conceitual de novo? Sim, vamos. Por quê? Nós tivemos a emissão em 2018 de um novo texto da estrutura conceitual. E agora, com esse novo texto, é importante a gente falar quais são as diferenças que vieram com esse novo texto, o que mudou, qual é a importância disso do ponto de vista das empresas, o que isso vai fazer diferença na forma que as empresas trabalham as suas demonstrações financeiras, na forma que as empresas trabalham a informação contábil. Tá? Então, por isso que é importante a gente falar a respeito da estrutura conceitual, como ela está neste novo texto. Gente, só fazendo uma introdução, é importante a gente dizer o seguinte, do que se trata a estrutura conceitual? A estrutura conceitual para relatório financeiro é a melhor forma que eu tenho de explicar e é a forma que eu mais gosto de explicar. Talvez não seja a melhor forma, mas é a forma que eu gosto de colocar. A estrutura conceitual para relatório financeiro, ela é a base conceitual, ela é a base filosófica, ela é a base que define ali as premissas que estão relacionadas com a elaboração de relatório financeiro, estão relacionadas com a elaboração de demonstrações financeiras. A norma contábil, né, as normas contábeis, todos o arcabouço de normas contábeis, eles trazem definição para operações específicas, elas trazem definição para transações específicas, elas trazem definição muitas vezes para negócios específicos. As normas contábeis, elas trazem definições de acordo com a operação, com a transação, com o negócio que está sendo definido. A estrutura conceitual, ela é ampla. A estrutura conceitual, ela tem o objetivo de definir como vai ser conduzida tanto a elaboração das normas contábeis, quanto depois a execução, né, por parte das empresas, a execução dessas normas contábeis e a elaboração das demonstrações financeiras. Então, a estrutura conceitual, ela traz toda a base, ela traz toda a fundamentação, ela traz toda a estruturação necessária para que o board, para que o conselho, né, que define as normas contábeis, ele tenha um direcionamento para a definição dessas normas contábeis, ele tenha uma base para a definição dessas normas contábeis e, consequentemente, também para o usuário, né, para o elaborador da demonstração financeira, na verdade, ele ter a capacidade de direcionar também o uso das normas contábeis uma vez elaboradas. Além disso, a estrutura conceitual também ela dá base para que o usuário da informação ele consiga, né, considerando quem é o usuário da informação. O usuário da informação é o investidor, é o credor, é aquela pessoa que de alguma forma investiu na empresa, investiu no negócio. Ela tem como objetivo também definir ali as diretrizes para que o usuário da informação, seja ele o investidor, o credor, etc., ele consiga fazer uma boa leitura das demonstrações financeiras. Gente, importante dizer também o seguinte, nós tínhamos, dentro da nossa realidade brasileira, nós tínhamos aqueles postulados contábeis, né, os princípios contábeis, que eles eram definidos por uma resolução do CFC e eram colocados ali como os princípios
da contabilidade, no sentido de que nós precisávamos seguir aqueles postulados, aqueles princípios para a execução da elaboração das demonstrações financeiras. Importante dizer, isso também está no artigo que nós colocamos lá no nosso site, no www.epcexperts.com.br, mas é importante dizer que os postulados, os princípios contábeis, eles não existem mais, não como eles existiam no passado. A resolução que definia os princípios de contabilidade para o Brasil, esta resolução foi revogada em 2016. Por que, gente? Isso significa que não existe mais os princípios contábeis, isso significa que nós não precisamos mais basear a nossa elaboração de demonstração financeira, não precisamos mais basear a nossa base contábil em princípios. Significa isso? Essa é a questão? Não, não é isso. Isso significa que o CFC absorveu o CPC 00, a NBC 00, que já existe desde quando nós começamos a aplicar as normas internacionais de contabilidade, uma vez com o advento da 11638, consequentemente também com a aplicação full, com a aplicação total das normas internacionais de contabilidade a partir de 2010. O CPC 00 existe, né, a resolução ANBC 00, que ela reflete esse CPC 00, e o CPC 00 nada mais é do que a tal da estrutura conceitual da qual nós estamos falando hoje. Lembrando que o CPC 00 vigente hoje, né, e a estrutura conceitual vigente hoje é aquela que nós já discutimos em artigos, que nós já discutimos em alguns dos vídeos, é aquela que nós já conversamos a respeito antes, em momentos diferentes, com algumas características diferentes, com algumas questões que foram colocadas. Essas são as que estão vigentes neste momento, né, hoje, dia 15/8 de 2019. A partir de 1º de janeiro de 2020, estará vigente este novo texto que nós vamos discutir agora, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, entrará em vigor este novo texto da estrutura conceitual. Gente, é importante a gente dizer o seguinte, na essência, tá? Na essência, a estrutura conceitual ela não mudou, certo? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com a expressão na essência ela não mudou? O que eu quero dizer é que as mesmas visões, as mesmas definições que ela trazia, na verdade a mesma base que ela trazia, continua existindo. Contudo, né, nós temos uma estrutura conceitual que ela está bem mais robusta, ela está de bem mais fácil leitura, a leitura dela é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais agradável, tá? E aí, eu vou trazer um pouco, né, dentro dessa revisão da estrutura conceitual, dentro desse novo texto da estrutura conceitual, eu vou trazer um pouco daquilo que ela trouxe de novo, daquilo que ela tem de diferente. Como eu disse, em essência nada mudou, no texto mudou bastante coisa. O texto é muito mais robusto, temos muito mais informação, tá? Então eu vou comentar alguns dos principais pontos. Gente, a primeira coisa que me chamou a atenção é logo no início, quando nas informações iniciais da estrutura conceitual é colocado qual é o propósito da estrutura conceitual. E um ponto-chave que me chamou a atenção é que quando se definiu o propósito da estrutura conceitual, no texto antigo, se definiu o propósito da estrutura conceitual em linhas gerais. O propósito da estrutura conceitual ele era definido como sendo a base para a elaboração das normas contábeis. Ele era definido como sendo a base para a elaboração das demonstrações financeiras. Mas eu entendo que, com o novo texto, a gente tem uma visão que até quando a gente falava a respeito da estrutura conceitual, era muito comum nós, professores de contabilidade, falarmos o seguinte, olha, a estrutura conceitual, ela ajuda a empresa a tirar muitas vezes a subjetividade que existe em função de alguma norma contábil ou da omissão de alguma norma contábil em trazer o tratamento devido para uma determinada transação, ela tira essa subjetividade e ela direciona a empresa de forma que a empresa consiga definir uma política para aplicar a figura das normas internacionais de contabilidade a uma transação que não tenha sido definida por uma norma ou que uma norma traga mais de uma opção de tratamento. A gente sabe que muitas vezes acontece, principalmente no mercado que ele é mutável, no mercado que ele
ele é adaptável e que cada dia ele passa por transformações diversas, a gente sabe que muitas vezes existem transações que essas transações não estão definidas nas normas contábeis que existem atualmente. Ou que muitas vezes essa transação ela pode trazer algum tipo de ambiguidade em termos de tratamento. Tá? Considerando isso, no texto antigo, a gente trazia essa informação, olha, ela vai ajudar a empresa a definir a política contábil, ela vai ajudar a estrutura conceitual, ela ajuda a empresa a tirar um pouco dessa subjetividade quando a gente não tem uma definição da transação. Mas isso não estava diretamente escrito no texto da estrutura conceitual. Isso não estava descrito como sendo um dos propósitos da estrutura conceitual no passado. Este, para mim, é talvez o primeiro ponto, quando você começa a leitura da estrutura conceitual, é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Tá? A estrutura conceitual, da forma que ela está hoje, com o novo texto, ela já deixa bem claro que o objetivo dela é auxiliar, né, do ponto de vista das empresas, que elas consigam definir tratamento quando alguma norma é omissa no tratamento de uma determinada transação. Então, a estrutura conceitual ela vai auxiliar na definição de algum tipo de transação que não tem uma definição do ponto de vista da norma. Além disso, né, ela continua tendo o objetivo de auxiliar o board, de auxiliar o conselho, né, o IASB, que é quem define as normas internacionais de contabilidade, na elaboração das normas internacionais de contabilidade. Ou seja, um ponto que é importante, que já estava no texto da estrutura conceitual antiga e que está no texto dessa nova estrutura conceitual é: não existe ou não deve existir norma que entre em conflito com a estrutura conceitual. Então, qualquer tipo de conflito que houver entre a estrutura conceitual e a norma, esta norma vai prevalecer por uma questão de objetividade, tá? Por quê? Isso já estava no texto antigo, continua no texto novo, tá? Por que é uma questão de objetividade? A norma ela define uma transação em específico. A estrutura conceitual ela vai definir um conceito amplo, tá? Ela vai definir uma base para a aplicação das normas, uma base para a elaboração das normas. Então, a norma ela é direcionada para uma transação específica, a estrutura conceitual ela é conceitual, ela é uma base. Considerando isso, por uma questão de objetividade, a norma ela vai se sobrepor, tá? A estrutura conceitual nas questões em que houver divergência entre uma e outra. O ponto-chave aqui é o seguinte: é vontade, necessidade e compromisso do próprio IASB, do próprio board, né, que, com o tempo, esse tipo de situação em que exista divergência entre uma norma e a estrutura conceitual, que esse tipo de situação seja dirimida, seja diminuída. Tá? Então, cada dia mais a gente vai encontrar menos situações em que exista divergência entre o que diz uma norma e o que diz a estrutura conceitual. Até porque a estrutura conceitual ela vai servir sempre como base para a elaboração das normas internacionais de contabilidade por parte do board, assim como serve como base para auxílio na elaboração de demonstrações financeiras em situações em que não houver uma definição normativa para uma transação específica. Tá? Além disso, gente, quando a gente fala de estrutura conceitual, um dos grandes objetivos dela é conseguir trazer uma visão de comparabilidade, uma visão de reflexo, de refletir o negócio para o mercado de tal forma que isso reduza, do ponto de vista do investidor, o custo que ele tem com relação ao negócio. Que ele consiga ver o negócio de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais objetiva e de uma maneira que represente muito mais a realidade do negócio. Então, um dos propósitos, né, o que está dentro do propósito da estrutura conceitual, é que isso consiga trazer transparência, isso consiga trazer governança. Então, é um ponto interessante, gente, porque grande parte do objetivo da estrutura conceitual é também contribuir para a estrutura de governança das empresas. A estrutura conceitual ela é uma ferramenta de transparência, ela é uma ferramenta de governança para os negócios e ela tende a cada dia tentar embasar as demonstrações financeiras de forma que seja possível ao negócio refletir a realidade, certo? Considerando isso, gente, eu acho que hoje, quando você pega logo na introdução o propósito das normas internacionais de contabilidade, conforme ela é descrita logo na introdução, eu enxergo que nós temos hoje algo muito mais claro de quais são esses objetivos. Esse propósito está muito mais claro, certo? Além disso, outra coisa que eu achei extremamente interessante
na leitura da estrutura conceitual e neste texto novo em relação ao texto antigo é o seguinte: nós tínhamos lá, já no texto antigo, as características fundamentais, né, dos relatórios financeiros. Então, nós tínhamos as características fundamentais para o relatório financeiro, que eram a relevância e a representação fiel. Tá? E aí, dentro do critério de relevância, a estrutura conceitual ela já citava materialidade. Eu achei interessante que nesta nova estrutura conceitual, ela apresenta lá no índice a materialidade como um título separado, e eu entendo que isso tem um simbolismo muito grande. Por quê? A relevância, gente, ela está relacionada com a possibilidade, ou seja, aquilo que é uma tomada de decisão, aquilo que é uma transação, aquilo que é uma operação dentro do negócio, que pode, de alguma forma, direcionar a tomada de decisão de um investidor, daquele que é usuário da informação, o sócio, o acionista, o investidor, seja quem for, aquela pessoa que é usuária da informação contábil. Tá? E aí, considerando isso, a gente considera o que é relevante, né? A gente considera como relevante aquilo que pode, de alguma forma, direcionar a tomada de decisão de um usuário da informação, sendo a informação as demonstrações financeiras, o usuário da informação, o sócio, o acionista da empresa. E aí a relevância, ela tinha esse contexto, e a materialidade, como ela ficava dentro de relevância, acabava que esses conceitos eles ficavam meio que embutidos um no outro. O fato de ter simplesmente separado o título de materialidade no índice, eu acho que é bem interessante, porque a materialidade ela trata a respeito de duas questões. Do quanto uma informação ela é importante, ela é relevante, ela pode de alguma forma direcionar a decisão, a tomada de decisão do usuário da informação. A materialidade ela trata mais da questão da natureza de uma determinada transação e também da materialidade do ponto de vista quantitativo, montante daquela transação. Tá? Isso já existia no texto passado, só que agora o simples fato de ter separado esse título no índice, eu acho que já dá uma conotação um pouco diferente para poder a gente pensar relevância e materialidade, sempre em conjunto sim, porque elas tratam da mesma coisa, mas com um viés diferente. Por quê? A relevância ela está direcionada para a qualidade da geração de uma determinada operação, qualidade da geração de um dado sobre uma determinada transação. Qualidade em que sentido? O potencial que essa transação tem de gerar algum tipo de ou prejuízo ou ganho para aquele usuário da informação no futuro. Então, está relacionado com a qualidade daquela informação no sentido de quanto aquilo pode ser importante na tomada de decisão do usuário. Por outro lado, eu tenho a materialidade que ela está mais relacionada com aquela transação que acontece e que ela vem de uma natureza específica, que essa natureza pode ser relevante dentro do contexto da operação como um todo, pelo fato de ser uma transação que ela está relacionada diretamente com o negócio, e ainda mais com relação a montantes, com relação à quantidade, né? Então a materialidade está muito relacionada com quantidade, com montante, né? Normalmente nós temos ali as nossas matrizes de materialidade dentro do contexto da empresa, etc. Então ela está relacionada também com montante, com natureza e com montante. Se confundem em algum momento? Podem se confundir em algum momento, mas caminham juntas e são importantes para que a gente consiga não levar ao nosso usuário da informação, não levar o nosso usuário da informação ao mislead, né, a uma tomada de decisão equivocada. Além disso, temos outro fundamento, então a gente pode considerar, né, a gente deve considerar, que é o que está descrito lá, como fundamento a relevância, em conjunto com a materialidade, que é um conceito que se confunde aí, mas que estão juntas e que determinam, como eu já disse, uma visão um pouco diferente para a análise de uma e de outra, né? Então, a relevância, a materialidade e a representação fiel. O que é a representação fiel, gente? A representação fiel, ela vem de encontro com aquilo que eu falei de a estrutura conceitual, ela tem a necessidade, ela ter o compromisso de trazer transparência às demonstrações financeiras de um negócio, aos relatórios financeiros de um negócio. Né? A representação fiel, ela está muito relacionada com transparência, com a necessidade de apresentar, de demonstrar, né, aquilo que de fato aconteceu dentro do contexto do negócio, de demonstrar aquilo que de fato influenciou o negócio, de demonstrar a realidade do negócio. A representação fiel, ela não deve levar em consideração conveniência, ela não deve levar em consideração qualquer tipo de
tomada de decisão que seja conveniente, ou qualquer tipo de transação que seja conveniente para o negócio, no sentido de estar enviesada, direcionada, né? Então, a representação fiel, ela demonstra uma informação que seja neutra, que seja imparcial, que seja de fato a representação da realidade do negócio. Com relação à representação fiel, nenhuma grande mudança no texto em relação à norma antiga. As características qualitativas, gente, de melhoria, né? Então essas são as que eu citei agora, relevância junto com materialidade e representação fiel, são as características fundamentais do relatório financeiro. Nas características qualitativas, a gente não teve nenhuma mudança, tá? Seja de características, seja de texto. Nenhuma mudança aconteceu para as características qualitativas, certo? Então, as características qualitativas de melhoria, né, as fundamentais, teve alguma mudancinha no texto, como eu disse. As de melhoria, as características qualitativas de melhoria, continuam sendo comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e capacidade de verificação, né? Comparabilidade sempre considerando entre um ano e outro, a consistência dentro do registro das transações que acontecem dentro da empresa, né? Consistência entre um ano e outro em relação à classificação, em relação ao registro. A compreensibilidade sempre considerando a necessidade de entendimento de uma transação através daquele registro que foi feito por parte do usuário da informação. A tempestividade, ela tem ali dois pontos que são interessantes. Tempestividade com relação ao registro, muito ligado aí com a questão do registro pela competência contábil, né? No momento que aconteceu, eu faço o registro. E também tempestividade em relação à informação. Por exemplo, é muito comum que eu coloque, por exemplo, numa nota explicativa, uma descrição de uma transação que aconteceu em um determinado período. Eu repito a informação, né? Eu repito a nota explicativa com a informação de uma transação, dessa mesma transação, porque ela está se referindo ao período comparativo. Então, no ano seguinte, no ano que aconteceu, eu coloco na nota explicativa. No ano seguinte, eu coloco na nota explicativa porque é de um período comparativo. No outro ano, já não é mais tempestível ter essa informação na nota explicativa. Por quê? Porque já passou aquilo que era o período corrente em que aconteceu e já passou também o período comparativo. Né? Então, é tempestividade tanto em termos de registro dentro da competência contábil, no momento que acontecer a transação, quanto de continuar apresentando uma determinada informação no tempo certo. A partir do momento que ela deixa de ser relevante porque ela é uma informação antiga, eu não vou mais colocar essa informação, eu não vou mais apresentar essa informação dentro das minhas demonstrações financeiras. A tempestividade está relacionada com isso. E a capacidade de verificação, ela está relacionada com a capacidade do usuário de informação, daquela pessoa que está fazendo a leitura das demonstrações financeiras, de conseguir atestar ou de conseguir ter confiabilidade de que aquele dado ele está registrado de uma maneira correta. E isso se dá muito nessa capacidade de verificação em função daquela divulgação que é feita pela empresa, de como a empresa divulga, né, as suas políticas, de como a empresa divulga as transações, de como a empresa divulga as suas notificativas. Isso garante capacidade de verificação. Além disso, né, o usuário da informação ele tem ali alguém que auxilia ele com relação à capacidade de verificação, que é o auditor, que normalmente está na empresa verificando em loco os dados, né, que foram registrados, etc. Mas a capacidade de verificação está relacionada com a capacidade de terceiros de verificar se uma transação contábil está devidamente registrada de acordo com aquilo que é de fato a ocorrência da transação. Gente, agora, dito tudo isso, vale repetir na verdade, porque eu já disse no início, que a gente tem uma grande diferença na estrutura conceitual em relação ao seu texto, na forma que ela é estruturada em termos de índice, em termos de títulos e subtítulos ali. Não só isso, como eu disse, ela é muito mais robusta. Então, só a título de comparação, gente, eu tenho, de um lado, a estrutura antiga, que essa estrutura antiga, ela tinha ali quatro capítulos. Os capítulos eram objetivo, entidade que reporta, que não tinha um texto para a entidade que reporta, não tinha um texto definindo o que era a entidade que reporta, tá? No texto antigo. Então a gente tinha objetivo, tinha entidade que reporta, que era um texto faltante, que era um texto que não existia, que não estava lá, tá? Era só o capítulo com o título falando que estava acontecendo o projeto para definir o que era a entidade que reporta, e em algum momento aquilo seria colocado
na estrutura conceitual, então não tinha um texto. Aí nós tínhamos as características, né, que são essas que eu já comentei, as características qualitativas fundamentais de melhoria e algumas outras informações a respeito dela. E a gente tinha um capítulo que era o chamado texto restante, que nesse capítulo o texto restante tinha todas as definições do que é ativo, do que é passivo, da estrutura das demonstrações financeiras, como era definida a estrutura das demonstrações financeiras, reconhecimento e desreconhecimento, né, ou no caso reconhecimento e baixa, mensuração, o que é capital e custo de capital, conceito de capital e custo de capital. Tudo isso estava dentro deste capítulo que era chamado de o texto restante, que era basicamente o texto que já vinha na estrutura conceitual desde 1989, tá? Então era um texto, de fato, bem antigo, com algumas revisões, mas a base dele era o texto que existia para a estrutura conceitual em 1989. A título de comparação, hoje nós temos na nova estrutura conceitual a seguinte definição de tópicos. Eu vou explicar para vocês por que eu estou colocando dessa forma, gente, por que eu estou apresentando qual era a estrutura da antiga e qual é a estrutura da nova, tá? Por quê? Eu acho importante que você tenha uma visão dessa robustez que eu estou falando que tem o texto da nova estrutura conceitual, tá? Só por isso que eu estou colocando dessa forma. Então, a título de comparação, nós tínhamos 4 capítulos que estavam definidos na norma antiga, tá? E agora nós temos 4 capítulos que estão sendo definidos na norma nova. Aliás, nós temos 8 capítulos que estão sendo definidos na norma nova, tá? Então eram 4 para a antiga e agora 8 para a nova, certo? E esses 8 capítulos que nós temos na nova são objetivo, tá? E aí dentro do objetivo está definido aquelas informações que eu já comentei com relação ao objetivo, com relação ao propósito da estrutura conceitual. As características qualitativas fundamentais de melhoria, demonstrações financeiras e entidade que reporta. Eu vou comentar até um pouco a respeito desse texto que é de entidade que reporta, que é o seguinte, gente, quando a gente fala de entidade que reporta, lá ele já faz uma separação que em nenhum momento nós tínhamos nas outras, nas normas, tá? Então nós não tínhamos um texto que definisse especificamente o que é a entidade que reporta e como ela deveria agir com relação às suas demonstrações financeiras, seja na estrutura conceitual, seja no texto de outras normas. Nós tínhamos texto isolado nas outras normas que nos davam uma definição do que é a entidade que reporta. Mas ter hoje isso na estrutura conceitual é algo muito relevante porque dá um direcionamento. Em algumas situações, por exemplo, dentro das nossas discussões técnicas, relacionadas com a aplicação de norma contábil, às vezes a gente tinha alguns questionamentos, porque quando nós estamos falando de normas internacionais de contabilidade, via de regra, nós estamos falando de consolidado, nós estamos falando de consolidação do ponto de vista do grupo econômico, certo? Via de regra, nós estamos direcionando do ponto de vista do grupo econômico em relação a terceiros, ou seja, se eu tenho uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C, uma empresa D, que fazem parte de um grupo econômico, eu sempre analiso e penso em informação, né, das IFRS, das normas internacionais de contabilidade, do ponto de vista do grupo econômico, porque a gente sempre tinha essa visão de consolidado, tá? E aí, a gente tem hoje esse texto da estrutura conceitual que ele vai trazer uma visão um pouco diferenciada com relação à entidade que reporta, nada muito diferente do que a gente já conhecia, mas pelo menos ele traz essa definição. E ele fala o seguinte, a entidade que reporta, ela é aquela que é obrigada ou que tem a necessidade ou que optou por elaborar demonstrações financeiras. E aí ele faz uma observação que isso inclui tanto as entidades do ponto de vista do consolidado, ou seja, isso inclui tanto o consolidado, a empresa do ponto de vista de grupo econômico, quanto as demonstrações financeiras individuais. Isso é um conceito interessante e importante, por quê? Porque isso só reforça aquilo que nós já fazemos e que o Brasil aplicou de uma maneira muito boa, que é individualmente aplicarmos as normas internacionais de contabilidade quando nós fazemos algum tipo de divulgação. E a norma ela traz esse contexto, olha, individualmente você vai aplicar as normas internacionais de contabilidade quando se trata de divulgação. Se você optou por divulgar, ou se você é obrigado a divulgar, você entra dentro do contexto de uma entidade que reporta. Sendo assim, você deve aplicar as normas internacionais de contabilidade se o seu país é um país signatário de aplicar as normas internacionais de contabilidade. Tá?
Considerando isso, e considerando que o CPC vai aprovar esse texto, a gente tem uma determinação que ela é muito relevante do ponto de vista dos negócios de modo geral. Se eles optam por divulgar, a aplicação é das normas internacionais de contabilidade, seja elas no modelo completo, seja elas no modelo simplificado para pequenas e médias empresas. Tá? Então, acho que esse é um conceito muito interessante que veio, né? Sempre lembrando que a norma ela separa o que é consolidado e não consolidado, ou consolidado e individual, e em nenhum momento, em hipótese alguma, que uma empresa esteja obrigada, de acordo lá com o que está definido na IFRS 10 de demonstrações consolidadas, em nenhum momento que ela esteja obrigada a apresentar balanço consolidado, demonstrações financeiras consolidadas, ela pode substituir as demonstrações financeiras consolidadas por uma não consolidada, por um individual da empresa. Tá? Então, se a empresa ela é obrigada, se o grupo econômico é obrigado a apresentar demonstrações financeiras consolidadas, ele tem que apresentar demonstrações financeiras consolidadas. Ele pode apresentar uma demonstração financeira individual em conjunto com a consolidada? Até pode, assim como nós fazemos aqui no Brasil, apresentamos controladora e consolidado quando nós apresentamos demonstrações financeiras. Então, isso não é um problema, mas em hipótese alguma, a empresa poderia, por exemplo, apresentar a demonstração financeira da controladora e falar, não vou apresentar o consolidado. Isso não é possível. Se a empresa é obrigada a apresentar demonstrações financeiras consolidadas, ela deve apresentar demonstrações financeiras consolidadas e não substituir isso por uma demonstração financeira individual. Então, esse é um conceito interessante que veio. Lá também, né, nesse título que fala de demonstrações financeiras da entidade que reporta, a norma ela traz ali uma série de definições com relação a isso, com relação a estrutura das demonstrações financeiras, com relação a como isso está vinculado à entidade que reporta. É um texto bem interessante. Após isso, nós temos os elementos das demonstrações financeiras, e aí sim entra o texto, aquele texto que antes estava relacionado lá naquele título que eu falei, que chamava texto restante. Ele traz definição de ativo, ele traz definição de passivo, de receitas, de despesa, de patrimônio líquido. Ele traz toda a definição dentro da estrutura da demonstração financeira dos conceitos de cada um dos elementos das demonstrações financeiras. Não cada elemento individualmente, porque claro que isso é definido pelas outras normas, mas dentro dos grandes grupos da demonstração financeira, né, ativo, passivo, patrimônio líquido, aquilo que é relevante em termos de conceito de cada um desses elementos. Infelizmente, com o tempo que a gente tem, eu não consigo passar todo esse conteúdo aqui. Uma coisa que é um ponto-chave que é muito interessante nós tivemos algumas pequenas alterações dentro dos conceitos com relação à definição de ativo e passivo, tá? Isso é importante, gente, pelo seguinte, o texto, como eu disse, ele está muito mais robusto, ele está muito mais amplo, e ele traz algumas definições que já haviam sido trazidas por muitas normas, normas novas, né, normas mais recentes, e que eram definições que não estavam na estrutura conceitual e que muitas vezes, para poder a gente conseguir embasar o registro contábil de uma determinada transação, a gente precisava usar de analogia com outras normas. Por exemplo, conceito de controle, conceito de direcionamento do uso de um ativo, quando nós estamos falando a respeito de registro de um ativo, como se dá o controle de um ativo, como se dá o direcionamento de uso de um ativo, por que eu posso considerar que o meu direito de direcionar um ativo é um direito que gera para mim, de fato, o registro de um ativo. Eu posso dizer que isso é um recurso econômico que eu controlo, tá? Muitas vezes a gente tinha que usar de analogia com normas que já existiam. Nós não conseguíamos ter um conceito para esse tipo de situação dentro da estrutura conceitual. E a gente tinha que usar de analogia. Muito bom. Eu gostei muito porque hoje o texto traz estes conceitos. Conceitos relacionados com a limitação da probabilidade de recebimento, a limitação da probabilidade de pagamento, coisas que muitas vezes a gente tinha que fazer analogia com algum tipo de norma, ou muitas vezes a gente tinha, no caso de passivo, ou na verdade, no caso de provisão, por exemplo, a gente tinha que tentar referenciar a norma de provisões, passivos contingente e ativo contingente, para poder determinar um pouco dessas questões relacionadas com probabilidade, possibilidade, com capacidade de dizer que você controla alguma coisa, ou que você tem uma obrigação de pagar. Isso acabava gerando para a gente, às vezes, uma dificuldade de definição. Desculpa. Uma dificuldade de definição
E porque a gente tinha que fazer uso de analogia, e aí a gente tinha uma dificuldade muitas vezes as pessoas aceitarem. Por que você está fazendo uso desse tipo de analogia, sendo que essa transação que você está tentando agora estabelecer, né, você está tentando definir como tratar, ela não tem qualquer correlação com essa norma que você está usando para fazer uma analogia. Isso acabava gerando uma série de dificuldades. Quando esse tipo de conceito, que a gente entendia que analogamente poderia ser usado para alguns tipos de transações, mas que não estavam definidos em algumas normas, quando esse tipo de conceito ele é trazido para dentro da estrutura conceitual, o que acontece, gente, é que a gente consegue agora, como a estrutura conceitual ela serve para base quando existe algum tipo de transação que ela não é definida por uma determinada norma, a gente consegue agora dizer que a gente pode voltar à estrutura conceitual e falar, ok, já que uma norma não define, agora eu vou usar a estrutura conceitual para poder usar um conceito de controle, um conceito de direcionamento de uso do ativo, um conceito de probabilidade de ocorrência de saída de caixa ou de entrada de caixa. Então eu começo a ter uma série de conceitos que a gente não tinha dentro da estrutura conceitual. Já neste texto que fala dos elementos das demonstrações financeiras, a gente se depara com muitas dessas situações. Textos que você, na leitura de outras normas, você conseguiria alcançar, você conseguiria entender, mas que você teria que usar de analogia para poder determinar algumas transações, para poder registrar algumas transações, e que agora a estrutura conceitual ela vai trazer de uma maneira muito mais clara esses conceitos e facilita muito a nossa vida quando nós precisamos direcionar algum tipo de transação, tá? Isso é muito bacana, isso é muito importante quando nós olhamos do ponto de vista dos negócios, certo? Depois disso, gente, a gente tem ali um título que é de reconhecimento e baixa, tá? E aí, quando a gente fala de reconhecimento e baixa, ou reconhecimento e desreconhecimento, também muitos conceitos relacionados com coisas que já estão em outras normas são trazidos para dentro da estrutura conceitual, ou seja, sai daquela definição que é específica, como eu falei, né? A norma ela traz uma definição específica para algum tipo de transação, sai dessa definição específica e começa a vir para uma definição ampla, que é a estrutura conceitual. Certo? Então, quando a gente fala de reconhecimento e desreconhecimento, a gente começa a ter também na estrutura conceitual alguns conceitos que são bem interessantes, conceitos relacionados, por exemplo, com eventuais baixas parciais, ou então com algum tipo de envolvimento contínuo com um ativo ou com um passivo. Outra coisa que é bem interessante, gente, e aí a gente está também dentro, aí não era nem com relação ao reconhecimento e baixa, é algo que eu esqueci de falar, com relação a onde fala dos elementos de demonstração financeira. Tem uma situação específica dentro da nova norma de seguros, não vou entrar no detalhe aqui, que era uma coisa que me incomodava bastante, que era da possibilidade de contabilizar um conjunto de ativos e passivos que tenham as mesmas características e que tenham nascido da mesma transação, contabilizá-los em conjunto em uma unidade de conta única, como um passivo líquido ou como um ativo líquido. E aí isso me soava muito como offsetting, que é algo que está relacionado com a apresentação, que eu vou comentar também quando eu estiver falando de apresentação. O novo texto da estrutura conceitual, aí voltando um pouco no texto de elementos das demonstrações financeiras, o novo texto da estrutura conceitual ele trouxe algo bem interessante, porque lá ele traz a conceituação do porquê que eu posso agregar um conjunto de ativos e um conjunto de passivos que estejam relacionados com a mesma transação e que tenham as mesmas características em uma única unidade de conta que vai ficar registrada ou no ativo se ela tiver a característica de gerar algum tipo de benefício econômico, né, financeiro, ou não financeiro, mas algum tipo de benefício econômico, vai ficar registrado no ativo, e se for algo que vai gerar algum tipo de prejuízo econômico, ele vai ficar no passivo. E o conceito é basicamente que existem alguns tipos de transações que eu não consigo separar porque elas têm o mesmo tempo de nascimento, o mesmo tempo de execução e o mesmo tempo de fechamento. É claro, gente, que isso está muito relacionado com transações específicas que vão ser definidas em normas específicas. Eu entendo que um dos motivos de se explicar isso na estrutura conceitual é talvez, principalmente, alguns tipos de transações que tem quando nós estamos falando de instrumentos financeiros e quando nós estamos falando de seguros dentro do contexto da nova norma de seguros IFRS 17, que vai entrar em vigor nos próximos anos, tá? É algo que eu achei muito interessante. Está ainda dentro do título de elementos das demonstrações financeiras.
Com relação ao reconhecimento de baixa, como eu ia dizendo antes de voltar atrás para poder comentar sobre esse detalhe, com relação ao reconhecimento de baixa, nós temos ali também conceitos que não são conceitos novos, mas que estavam em normas específicas e que agora a norma traz. Como eu disse, envolvimento contínuo em um determinado ativo ou passivo que impede que ele seja baixado completamente, questões relacionadas com hipótese de baixa pela não probabilidade de geração de benefício econômico ou pela não probabilidade de obrigação de despender caixa. Então, tem algumas definições que são mais completas, né? Com relação à mensuração, o texto é simplesmente fantástico, porque o texto ele traz ali, do ponto de vista de mensuração, alguns critérios para mensuração, tá? Critérios de mensuração de ativos, passivos, receitas, despesas. E aí é bem interessante porque no texto de mensuração ele traz ali os critérios de mensuração do ponto de vista custo histórico, valor justo, valor corrente, valor presente. Ele traz definições nesse sentido e ele direciona a mensuração para cada tipo de grupo, de grande grupo das demonstrações financeiras, e ele apresenta inclusive algumas definições de como atender aos critérios de relevância e representação fiel dentro desse contexto. Então, a estrutura conceitual ela meio que te dá uma aula de como você conseguir atender as características qualitativas através da mensuração de determinadas figuras, de determinados grupos dentro do contexto das demonstrações financeiras. Eu achei isso fantástico, porque ela acaba substituindo em alguns pontos aquilo que a gente tem de doutrina dentro, né, dos livros, né, do que a gente tem de conteúdo contábil, né, de doutrina contábil. Ele já vem, não substituir, mas ele já vem direcionar um pouco da doutrina para dizer o seguinte: olha, vamos lá, você vai ter que fazer a mensuração, né, dentro desse contexto, você pode fazer pelo custo histórico, pelo valor justo, valor presente, custo corrente, relacionado ali com cada um das figuras das demonstrações financeiras, mas você precisa ter esse critério para atender as características qualitativas fundamentais de melhoria. Isso é muito interessante porque te dá um direcionamento muito claro do que você precisa fazer, tá? Além disso, nós temos a apresentação e divulgação. Dentro de apresentação e divulgação, ela vai demonstrar a estrutura conceitual, tudo aquilo que é necessário para poder também atender aos critérios das características qualitativas, que são aquelas que eu já citei, tá? Além disso, ele cita, por exemplo, na casa de apresentação, cita a questão do offset. O que é offset, gente? Eu tenho duas transações que estão relacionadas, mas que elas não são o caso daquelas que eu falei que pode estar no mesmo grupo, na mesma unidade de conta. Não são. São apenas transações relacionadas e eu, sei lá, por algum motivo eu chego à conclusão de que, não, vou apresentar isso líquido. Não pode. Não pode apresentar líquido. Eu tenho que apresentar se tem um ativo, um passivo relacionado que não está dentro daquela figura que eu comentei antes, né? Estão relacionados por outros motivos, eu não posso simplesmente apresentar líquido nas demonstrações financeiras. Isso seria fazer offsetting e isso não é permitido, tá? Então, ele comenta a respeito de outras questões de apresentação, com relação à estrutura da apresentação. Apresentação, gente, falando mesmo de como a gente está apresentando as demonstrações financeiras para poder atender da melhor maneira o usuário da informação. Também correlaciona a apresentação com o atendimento a essas características qualitativas que eu já citei no início, né, as características fundamentais e de melhoria. E, por fim, ela apresenta conceito de capital e de custo de capital dentro do contexto das entidades, né, das entidades que reportam, que eu não vou entrar muito no detalhe porque ele difere muito pouco do texto antigo da estrutura conceitual, tá? Então nem vou entrar tanto no detalhe aqui. Gente, de maneira geral, o que eu tenho para dizer, infelizmente, como eu disse, né, pelo tempo que nós temos, nós não conseguiríamos explorar todo o texto da estrutura conceitual. A estrutura conceitual ela saiu comparativamente com a antiga, eu acho que ela tem por volta de 3 a 4 vezes o tamanho do conteúdo da estrutura conceitual antiga, então ela é bem extensa. Ainda não saiu a tradução dela para o português, então ela ainda está em inglês. Normalmente a primeira tradução que sai quando tem essas novas normas que vai começar a vigência, a primeira tradução que sai é a tradução que o IBRACON faz do livro vermelho das IFRS,
que normalmente sai aí nos próximos meses, setembro, outubro, se eu não me engano, está próximo de sair. De qualquer forma, vale a pena ler para se preparar, tá? Porque vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Eu acho que não vai mudar grandemente o que nós fazemos dentro das nossas demonstrações financeiras, mas vai mudar muito a nossa visão com relação a algumas transações que não eram usuais ou que não estão definidas por normas específicas. Estas transações, nós vamos conseguir direcionar, nós vamos conseguir tratar de uma maneira muito mais clara, muito mais efetiva, ter muito mais facilidade para poder tratar isso e discutir isso com a auditoria, por exemplo, ter muito mais facilidade para poder conseguir divulgar essas informações, divulgar qual é a base para poder a gente fazer esse tipo de transação, nos casos em que elas não são definidas por normas específicas, que uma norma específica não traz a fundamentação para poder tratá-las. A gente vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais efetiva, com a estrutura conceitual. A estrutura conceitual em si, ela não muda, como eu disse lá no início, voltando um pouco à fita, ela não muda na sua essência, mas ela vai mudar grandemente na sua aplicação e no seu uso, porque nós temos agora um texto muito mais completo, um texto muito mais forte e que a gente consegue usá-lo de uma maneira muito mais clara. Certo, gente? Era essa a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado a quem esteve aí conosco. Mais uma vez eu queria convidar você, acesse nosso site www.epcexperts.com.br, nossos canais no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Né? Quase eu ia me esquecendo do Facebook, onde a gente está agora. Né? Então, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Acesse as nossas redes sociais. Estamos sempre com conteúdo novo. Se você perdeu alguma parte dessa live, vai estar disponível no YouTube. Então, por favor, acesse, permaneça conosco. Fique com Deus. Um abraço. É isso. Obrigado. Tchau.